O que o terapeuta deve perguntar ou quais são as perguntas ideais para ele fazer num primeiro atendimento? E por que num primeiro atendimento? Porque no primeiro atendimento é o momento em que você vai fazer o primeiro contato com a pessoa. Não cai, caderno. Esse aqui não vou precisar hoje dele, vou deixar ele de ladinho. Porque no primeiro atendimento é essencial que você conheça mais e melhor o seu cliente. Algumas pessoas até pensam, Ai, mas como que eu vou ficar perguntando sobre a vida pessoal, né, daquela pessoa que tá ali? Ai, como é que eu vou expor ela, né, a contar a sua vida pra mim? Gente, as pessoas sabem que quando elas vão em busca de terapia, elas vão em busca de ajuda. E muitas vezes essa ajuda, ela também tá atrelada, muitas vezes não, sempre, né? Acaba atrelada ao autoconhecimento, ainda mais na nossa área. Então você precisa explicar para o seu cliente por que você tem que saber da vida dele. Você tem que ter essa clareza, né? Primeiro passo aí é você ter essa clareza de por que eu preciso saber dos dados pessoais da pessoa e também saber da história dela, das dificuldades dela. Porque é por causa disso que você vai direcionar o seu trabalho. Sem você conhecer seu cliente, você vai às cegas fazendo. Muitos de nós têm intuição, têm percepção, já têm experiência, ok? Mas quem está começando do zero normalmente não sabe direito ainda como fazer para que consiga entender melhor as necessidades do cliente. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha experiência, gente, é que fazer as coisas meia boca não é tão legal quanto você realmente se empenhar e se importar com a pessoa que tá ali, tá? Então, assim, eu já dizia de cara para as pessoas, né? Eu tinha uma ficha de consulta, que inclusive essa ficha fica sempre disponível no Terapeuta do Zero, no Top Terapeuta. Lá no Terapeuta do Zero eu ensino passo a passo como aplicar essas perguntas, fazer toda a dinâmica do primeiro atendimento em detalhes, né? Então esse conteúdo ele é exclusivo do curso, né? Em alguns momentos eu até libero isso como um bônus na Semana Top Terapeuta ou em algum outro evento, mas ele é um conteúdo mais exclusivo assim, tá? Então a gente não tem como disponibilizar ele aqui pra você. Crie você as suas perguntas, né? Desenvolva a sua criatividade, crie você o seu roteiro de atendimento, organize você, porque eu gosto muito sempre de indicar que você crie a sua estratégia, a sua estrutura de atendimento personalizada, né? Que seja com a sua carinha, com o seu toque, com o seu jeitinho ali para que você consiga se conectar mais e melhor com seus clientes, tá? Mas assim, o que essencialmente eu preciso saber do meu cliente na primeira consulta? Eu preciso entender quem ele é. Eu preciso conhecer as necessidades dele. Então eu fui desenvolvendo, fui lapidando esse meu roteiro de perguntas ao longo de 8 anos atendendo em consultório, de maneira que ele era muito eficaz para eu entender tudo o que eu precisava para saber como eu ia direcionar, principalmente nos próximos atendimentos. Porque eu não sei você, mas no meu caso eu gostava sempre de ter uma sequência. Eu atendia pelo menos de 3 a 5 vezes o meu cliente na sequência. Então, para eu saber o próximo passo, o que eu ia ofertar como próximo passo, eu precisava entender quem ele é, né? Quem tá ali na minha frente. E sem contar, gente, que quem tá ali na frente não é só uma pessoa fisicamente falando, é uma alma. É alguém que tem dores, desafios, que teve conquistas, que sonha, que tem objetivos, né? Então eu preciso saber quem é que tá ali na minha frente. Então por isso eu sempre começava perguntando todos os dados principais, né? Nome completo, telefone, data de nascimento. Inclusive, se você é astrólogo, numerólogo, é legal você pegar os dados ali bem completinhos. Você pode fazer uma análise da personalidade dessa pessoa, trazer uns toques para ela, de repente chamar ela para um atendimento mais focado para numerologia ou astrologia, caso você tenha conhecimento, né? Mas enfim, você conhecer o seu cliente. Então, os dados ali essenciais, né? Profissão, se toma medicamento, se precisar. Eu não pegava endereço, tá? Mas se há necessidade, se você quiser pegar, pode pegar. Enfim, os dados que são importantes ali para você ter um cadastro daquela pessoa com você, caso você precise contatar ela ou caso você precise de algum dado que esteja ali, né? Isso normalmente é comum em todos os lugares que a gente vai, todo mundo nos pede os nossos dados. E depois você seguir com um roteiro de perguntas que você pode criar, ou se você quiser, você pode ser nosso aluno do Terapeuta do Zero, que esse material tá todo prontinho lá. Aqui na descrição a gente sempre deixa o link do Terapeuta do Zero para você conhecer mais e melhor sobre esse treinamento, tá? Bem, o que eu falo normalmente, né? O que eu pergunto normalmente, o que eu indico? Que você pergunte como que a vida da pessoa está nesse momento. Então eu tinha sempre uma pergunta inicial assim, de 0 a 10, como que tá a sua vida hoje? Me dá uma nota, né? Pensando que 0 é muito insatisfeito, 10 muito satisfeito. E aí a pessoa te dá uma nota, beleza. E o que falta para ser 10? E a partir dali eu ia seguindo, né? Aí eu perguntava sobre a principal dificuldade que ela tinha, o que estava tirando o sono dela naquele momento, por que ela veio fazer aquela terapia, quem que indicou, é legal você perguntar também
para saber o que na sua divulgação tá funcionando, como é que ela chegou até você, caso ela não tenha comentado ainda, é legal você perguntar nesse roteiro de perguntas. Enfim, comece entendendo a principal dor, a principal dificuldade. A partir disso, eu sempre fazia um gancho dizendo assim, bom, para a gente entender o que te trouxe até esse momento e por que essas dificuldades estão tão visíveis ou estão tão presentes na sua vida, eu quero entender um pouco da sua história. Então eu quero saber primeiramente, como foi a sua infância? E a partir dali, ela vai contar um pouco da infância, do que ela lembra, né, das coisas que estão na memória dela. Eu também gostava de perguntar sobre relacionamento com pai e mãe, porque existe muita teoria a respeito disso no xamanismo, na constelação familiar, que é uma coisa que dá para você aprofundar e conhecer mais, né? O que significa a figura da mãe e do pai na vida da pessoa. Mas, resumidamente, a mãe, ela representa o sucesso, representa o profissional, representa o dinheiro, a colheita, né? Porque a mãe é aquela figura que nos dá o alimento, é a figura que nos gera, né? A mãe é quem gera, quem nos dá a vida. Então, tudo que a gente coloca na vida tem uma energia focada na mãe. E o pai, ele é uma representação do nosso crescimento, da nossa evolução, né? Das conquistas, das coisas que eu vivo e do quanto eu expando quem eu sou, né? E eu lembro que eu tinha um terapeuta que trabalhava com renascimento e ele fazia uma comparação muito legal, que eu acho que tem um fundamento bem interessante. Ele dizia que o pai na nossa vida na Terra era como a representação de Deus, porque a gente sempre atribui Deus a um ser masculino. Então eu lembro que ele dizia isso, que a nossa espiritualidade também estava muito relacionada a Deus. E a nossa espiritualidade nada mais tem a ver do que a nossa evolução, do que o nosso crescimento aqui na Terra, né? Então olha como as coisas acabam se conectando, né? As teorias e as terapias acabam se conectando na sua linguagem, na sua forma de interpretar as coisas. Então eu consigo entender por que a pessoa às vezes está travada na vida. De repente ela tá com um relacionamento meio complicado com o pai, então eu sei que eu já preciso trabalhar isso no consultório, né, com a mãe, então se o sucesso dela não tá legal, se ela não tá prosperando, o que tá acontecendo, enfim. Aí eu consigo entender melhor esse cliente e o todo dele, né? Depois eu sempre perguntava da adolescência, como tinha sido, relacionamentos amorosos, enfim, eu ia fluindo numa série de perguntas para compreender a pessoa e tudo que trouxe ela até esse momento. E no final desse primeiro contato, eu sempre organizava e pensava, né, numa maneira de fazer algo que falasse sobre os objetivos de vida dela. O que ela espera, o que ela quer da própria vida dali pra frente, né? Qual é o desejo dela, qual é o sonho dela, quais são os objetivos dela. Por quê? Porque a partir de toda essa leitura, eu consigo, inclusive, dizer para ela qual vai ser o próximo passo. Por que é importante ela vir num próximo atendimento? E aí eu já consigo agendar o próximo atendimento a partir disso, ok? Então, sempre o ideal é você pensar de que maneira você vai conhecer melhor e mais o seu cliente no primeiro atendimento e aí entender a história dele. E aí também, gente, como justificativa para o cliente, é legal você explicar que entender todos esses processos vai ser importante até para o momento da prática, da energização, da hora que você for aplicar reiki, na hora que você for aplicar alguma técnica, por exemplo, fitoenergética, ou seja o que for, você já sabe onde você vai direcionar mais energia, já fica mais concreto, na minha opinião, sabe? Que essa coisa de você ficar adivinhando, sabe? Querer ser o bambambam da adivinhação. Ah, porque eu sei, eu capto a energia das pessoas, eu tenho uma intuição aflorada, eu tenho mediunidade. Isso é legal, mas pro cliente tanto faz isso, gente, sabe? As pessoas querem ajuda, elas estão precisando de ajuda, então deixa o ego um pouquinho guardadinho, sabe? E realmente faça algo concreto. Eu nunca fui essa terapeuta que ficava catando coisa pra entender o que o cliente tá, sabe? Tipo, adivinhar o que o cliente tá passando através da energia. Eu, tá? Pode ser que algumas pessoas não gostem do que eu vou dizer, mas eu não gosto de ser assim. Eu não gosto dessa coisa de adivinhação, não gosto das pessoas que ficam se achando com mediunidade, sabe? Eu não sou dessa galera. Então, eu respeito isso, tenho intuição, usei e uso ela pra tudo na minha vida, mas com muito respeito, sabe? Respeitando o lugar do outro, respeitando o meu lugar, respeitando quem eu sou e usando, né, o conhecimento da história dela como algo que eu vou fazer uso para ajudar ela nos próximos passos da vida dela, sabe? Nada melhor do que você usar o que ela tem de conhecimento para você transformar. Essa coisa de você tentar achar os porquês, não tente fazer isso sozinho. O seu cliente vai te dar sinais, ele vai apontar o que ele precisa na fala dele, sabe? Então estimule, porque quando você estimula a pessoa a pensar, as respostas que ela vai tendo e o entendimento que ela vai tendo vai ficando congruente, coerente com a realidade dela, sabe? Eu uso sim,
processos mediúnicos para captar as coisas, mas não é algo que eu dou tanta ênfase, sabe? Eu procuro trabalhar com as coisas que eu tenho. Eu procuro ser mais sutil nesse sentido, sabe? No sentido, assim, de respeitar o espaço e o lugar do outro, tá? Se for importante em algum momento, se eu sinto que é necessário eu usar um pouco do que eu tô sentindo para dar uma orientação para a pessoa, ok, sabe? A questão toda é a gente não ficar brincando de adivinhação com as pessoas e não ficar criando uma expectativa errada às vezes, sabe? Porque aí você mostra pra pessoa um caminho, você diz algo e de repente pra pessoa aquilo não faz muito sentido, sabe? Não é o momento dela saber aquilo. Então, quando você tem essa postura mais coerente, quando você faz a preparação, que a gente até falou essa semana num vídeo aqui, da preparação ideal, ou semana passada, agora não me lembro, mas a gente recentemente liberou um vídeo, nós vamos deixar a indicação aqui, sobre como o terapeuta se prepara para os atendimentos. Porque aí, se você estiver no seu lugar, com a sua postura ideal, fizer a sua preparação bem bacana ali, você vai conseguir também ter mais equilíbrio na hora de captar as coisas, sabe? Porque às vezes a gente capta e sempre vai captar coisas, mas nem tudo que a gente está captando o cliente precisa saber naquele momento. Às vezes ele não está ainda maduro para entender algumas coisas. Então eu preciso saber, né, quando usar, como usar. Por isso que eu gosto muito de ouvir mais o meu cliente no primeiro atendimento, para eu sentir como que ele está vendo a vida. A partir do conhecimento que ele tem é que eu vou explorando então essas capacidades mentais que eu tenho, né, de intuir, de sentir, de ter mediunidade. E aí eu vou indo aos poucos respeitando o momento daquele cliente, tá? Isso tira um pouco de peso que muitas vezes a gente sente, sabe? Essa obrigação que parece que, ai meu Deus, eu tenho que adivinhar tudo que tá acontecendo com a pessoa, eu tenho que captar tudo que tá acontecendo com ela, eu tenho que saber o que dizer. Não, gente, você não precisa se incomodar com isso, você só precisa se preocupar com isso, sabe? Você só precisa ouvir o seu cliente, entender ele para que você possa conduzir e usar essas faculdades que você tem de uma forma mais equilibrada, diríamos assim, e de uma maneira que vai impactar muito bem e muito melhor a vida do seu cliente. Tá bom, meus amores? Olha, se você gostou, dá o seu joinha aí e se achou, lembrou de alguém que precisa desse vídeo, compartilha com ela também, tá bem? Beijo e até a próxima!